Paz Senhor para todos, nós vamos trazer o nosso segundo comentário sobre a Epístola após São Paulo aos Romanos, capítulo 13, e os versículos 7, que diz: Portanto, dai a cada um o que devais, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Ontem nós começamos esse assunto mostrando que este capítulo ele fala sobre a obediência do homem e da mulher que diz que teme a Deus, mas não somente aos que diz que teme a Deus, mas a Bíblia é um padrão ético e moral para toda a humanidade, de todos os tempos, todas as nações, para todas as culturas, né? E por esta razão também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre para isto mesmo. Então, as autoridades são constituídas por Deus, mesmo que sejam aquelas autoridades, mas mesmo que sejam aquelas que a gente não concorda com o que ele diz, com o que ele faz, mas sabemos que se a gente resistir à instituição, à autoridade, a gente está resistindo a Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que ela é ministra de Deus, né? Para o bem daqueles que obedecem, mas também para castigar aqueles que desobedecem. Então, nós não podemos passar a vida toda fazendo oposição, resistindo às autoridades. Todos os dias a gente pode até discordar de um pensamento, de uma ação da autoridade, né? E agora nós sabemos que nós não podemos obedecer quando ela proibir da gente servir a Deus, quando ela nos obrigar a mudar o nosso conceito, o nosso padrão ético e moral, aí nós temos que resistir, né? Mas na questão administrativa, né? Na questão de dominação, que seja de um país, que seja de uma empresa, que seja num ministério pastoral, um pastor que foi consagrado pastor presidente, a gente não pode ficar resistindo, fazendo uma frente de oposição e de enfrentamento a vida toda, que isso vai de encontro à lei divina, como também a um político, a um presidente da república, a um poder constituído, a um ministério ou qualquer coisa. A gente não pode fazer uma frente de batalha e ficar a vida toda nos opondo, porque assim nós estamos indo de encontro à autoridade, conforme a Bíblia, toda autoridade é constituída por Deus. Mas, amados irmãos, nós queremos mostrar aqui que a Bíblia diz que por esta razão pagai também tributos, porque são ministros de Deus. Nós dissemos ontem que o homem que serve a Deus, a mulher que diz que serve a Deus e a sociedade tudo deve pagar imposto. E nunca dizer, não, mas a taxa tributária do país é justa, eu não vou pagar direitos trabalhistas, né? Ou não vou pagar imposto ao governo, porque desse jeito eu não vou enriquecer, nunca vou ter nada. Se você não pagar e você enriquecer não pagando imposto, não pagando direito trabalhista, você está enriquecendo com ganho ilícito. E a Bíblia diz que o ganho da injustiça não é aprovado por Deus, ela é temporária. Quando a justiça lhe pegar, você vai pagar todo atrasado. E tem muita gente que cresce e depois cai muito rápido. Quando a justiça pega, quando o governo pega, quando as autoridades pegam, que passa a cobrar aquilo que a gente deixou de pagar, a pessoa está lá em cima e cai, o comércio está lá em cima e cai, a empresa está lá em cima e cai. Já vi várias empresas fecharem, quebrarem, porque só negaram imposto demais, depois quando foram pegos pela justiça, tiveram que pagar tudo e depois tiveram que fechar as portas. Então é melhor fazer o que a Bíblia diz. A bênção do Senhor, está escrito em Provérbios, é quem enriquece e não acrescenta dor. Aqueles que se diz cristãos, que diz que temem a Deus, devem sim pagar imposto e direito trabalhista e crescer com a bênção de Deus, né? Obedecendo às autoridades. Por isso a Bíblia diz, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. Se é para pagar tributo, pague tributo. Pague o imposto estadual, o imposto federal, o imposto municipal. Você que tem carro, tem imóvel, pague o seu IPTU. Você que tem empresa, pague os tributos da empresa. Você que tem trabalhador, pague os direitos dos trabalhadores. Que é assim que a Bíblia diz. A quem tributo, tributo, impostos, taxas, né?
está havendo agora essa questão das taxas estabelecidas pelo governo Trump, né? A gente disse que a taxa daqui da Paraíba, por exemplo, é injusta, é muito alta, que a taxa do governo federal é muito alta, mas se eles são autoridade, é constituído por Deus, conforme diz aqui nesse capítulo, se ele estabelece, a gente deve pagar. Sonegar, burlar essa lei e não pagar tributos é ir de encontro à palavra de Deus, porque a Bíblia diz lá no capítulo 19 de Levítico, versículo 35, 36, que nós não devemos cometer, né, injustiça no peso, devemos ter balança justa, rim justo, né, vara justa, não podemos fazer injustiça no juízo, fazer acepção de pessoa, beneficiar o rico no juízo e prejudicar o pobre. Não. Nós que tememos a Deus temos que praticar o que é de justiça. A Bíblia diz, Sagrada diz, que se a nossa justiça não exceder a dos saduceus e fariseus, de modo nenhum nós herdaremos o reino de Deus. Então a nossa justiça tem que ser superior. Obedecer sim às autoridades, pagar tributo às autoridades, conforme diz a Bíblia, porque se a gente tentar burlar isso para enriquecer, a gente está indo de encontro às autoridades, está indo de encontro à lei de Deus também, não teremos salvação e poderemos ser castigados aqui pelas autoridades quando for constatado que a gente não está pagando imposto, não está se submetendo a ela. Que o Senhor vos abençoe.